Fala, povo, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do CNU, especificamente do bloco 4. Esse bloco que em 2025 trata a respeito, focado nas áreas de engenharia e de arquitetura. Nesse bloco nós temos aproximadamente 306 vagas, se eu não me engano, que estarão distribuídas, todas de nível superior, estarão distribuídas entre 17 órgãos federais e com salários maravilhosos, com salários altíssimos que podem chegar até 16 mil. Então é um bloco bastante atrativo. Apesar desse bloco ser bastante atrativo, da área de engenharia e de arquitetura, abranger aí bastante graduações diferentes, a gente tem diversas áreas da engenharia, por exemplo, foram registrados no total aproximadamente 5,42% de inscritos. Ou seja, temos o bloco, um dos blocos temáticos com menor procura. É um dos menos procurados desse CNU de 2025. Isso, para você que vai fazer essa prova, isso é uma excelente notícia. Significa que ele não está sendo muito visado e que a concorrência dele vai ser bem menor. Vamos falar hoje especificamente sobre o quê? O que é que eu quero trazer aqui para vocês? Vou até voltar. Hoje a gente vai fazer essa análise do edital, mas é uma análise mais voltada para a parte da discursiva. Vamos falar a respeito das estratégias para essa etapa da prova. E para colocar essas estratégias em prática, para que você consiga compreender como aplicar elas, nós vamos responder ainda nesse vídeo uma discursiva inédita no modelo que a gente está esperando para esse concurso elaborado agora em 2025 pela FGV. Já temos uma grande mudança que eu acredito que vocês já estão todos cientes, que é a questão de que a prova discursiva ela vai ser realizada em dias diferentes. Então, no dia 5 de outubro, nós teremos a prova objetiva e aqueles que passarem para a próxima etapa irão realizar, na verdade, no dia 7 de dezembro, a prova discursiva. Não quero ninguém aqui se desesperando ou pior, deixando para se preparar para a prova discursiva só lá a partir do mês de novembro, por aí em diante. Por quê, gente? Teremos um grande volume de discursivas corrigidas. Então, se você fizer a sua parte, se você conseguir se dedicar bem agora para a prova objetiva, certamente você vai passar para a próxima etapa. E para essa próxima etapa, você se preparar ali um mês e meio, não é tempo suficiente. Você precisa começar de antes. Claro que você pode reduzir um pouco a carga horária agora, focar, direcionar mais as suas horas de estudo para a prova objetiva faz todo sentido, mas você também não pode negligenciar a prova discursiva. Até porque a nossa expectativa para esse edital é que a gente tenha uma prova discursiva voltada. Vou até abrir aqui o slide para vocês conseguirem visualizar melhor. Teremos então duas questões valendo 22,5, cada um ao todo aí a gente vai ter 45 pontos. E aí as provas discursivas elas serão respondidas em até 30 linhas para cada uma das questões, então você vai responder 60 linhas nesse dia. E ela trata a respeito dos conteúdos dispostos lá no anexo. Bom, por que eu destaquei isso aqui? Por que isso é importante? Porque à medida que você está revisando os conteúdos na prova discursiva, colocando em prática, discorrendo a respeito daquele tema, você também está se preparando para a prova objetiva. Se preparar para a prova objetiva, conseguiu reter aquele monte de conteúdo que a gente tem ali no edital. Para essa primeira etapa, a gente pode realizar essa busca pela retenção, essa revisão dos conteúdos de diversas formas. Obviamente, respondendo questão, conhecendo o perfil da FGV, mas também discorrendo sobre o tema. Quando você consegue pegar um papel em branco e tratar a respeito do tema que está ali no seu edital, escrever sobre ele, explicar ali, porque é como se você estivesse dando uma aula para o examinador sobre aquele conteúdo de forma escrita. Você também está revisando, inclusive é uma das melhores formas de revisar. Por isso que eu estou já batendo na tecla com você. Não deixa para se preparar para a prova discursiva só faltando um mês e pouquinho para a prova quando sair o resultado. Se prepara de agora, porque se você faz dessa forma, você já está ali caminhando, direcionando os seus estudos, retendo melhor o conteúdo para as duas etapas. Vou voltar aqui só para o nosso slide para a gente enxergar melhor o que é que temos aqui. Como eu falei, são 45 pontos. Vou voltar aqui para a gente enxergar. Esses 45 pontos, se você pensar no todo, significa que o impacto da prova discursiva é de mais de 20% na sua nota. Eu sei que muitas vezes a gente briga ali por um ponto, por uma mudança de gabarito, e tem que brigar mesmo. A gente tem que lutar por aquilo que faz sentido, pela análise
análise correta da banca. Mas a gente também precisa ficar atento de que isso daqui, e a prova, tá, do que eu vou falar agora, inclusive tá no ano passado, de que isso daí, isso tem um peso muito importante. Quando sair a discursiva de 2025, vocês vão me contar depois, vocês voltam aqui no vídeo e me contam se mudou ou não mudou muito a posição. Dá pra você perceber isso daí? A prova do que eu tô falando é olhar o cenário de 2024. Como é que estavam as colocações antes da discursiva e após a discursiva? Então pode ser que você passe, né? Pode ser que você chegue na etapa da prova discursiva, só que aí naquele momento você não se preparou como deveria e corre um risco muito grande de você perder muitas colocações por não estar bem preparado, por não conseguir discorrer bem a respeito do tema, estruturar bem o seu texto. Então 20% da nota faz toda a diferença, te coloca dentro ou fora de uma dessas 306 vagas. Vamos dar uma olhadinha no que é que está falando lá no edital a respeito da avaliação dessa discursiva, os principais pontos que a gente tem aqui. Olha que interessante, no edital de vocês não tem português, né? Por quê? Porque o português ele vai ser analisado aqui na prova discursiva, então 50% vai tratar a respeito do uso da língua portuguesa, se você consegue atender ali os padrões da língua portuguesa com relação à parte gramatical, se você consegue atender as normas da gramática. E os outros 50% se referem à parte de domínio do conteúdo. Então, nessa fase de domínio do conteúdo, vai ser analisado se você consegue mobilizar conceitos, discorrer sobre algum tipo de conceito que foi solicitado, técnicas, práticas, trazer exemplos relacionados à sua área de atuação, se você conseguiu compreender e desenvolver o tema proposto, ou seja, se você conseguiu responder aquilo que de fato está sendo solicitado de você no comando da questão. Se a sua resposta tem argumentos sólidos o suficiente, se você consegue citar um NR, se você consegue citar um exemplo utilizado na administração pública, um autor de referência, para que você consiga defender ali os seus argumentos, responder com pertinência com relação ao assunto abordado, atendendo aos tópicos que foram solicitados e não fugindo do tema. Já no uso da língua portuguesa, como eu já falei, é o domínio ortográfico, a gramática, a sua capacidade textual. Além disso, na língua portuguesa também, então naqueles 50%, além dessa questão ortográfica, nós vamos observar, na verdade nós não, né? O examinador, ele vai observar a estrutura do seu texto. E a gente vai falar hoje ainda sobre estrutura, como que você deve estruturar, dividir ali os seus parágrafos, como que tem que ser a estruturação dentro de cada um dos parágrafos também. Se você consegue discorrer com coerência e com coesão, se as suas ideias estão interligadas, tá? Se existe um encadeamento lógico naquilo que você está tratando. Vai receber nota 0, obviamente, aquele que, quando a correção quanto ao uso da gramática não será realizada e a pessoa candidata será eliminada, caso você fuja ao tema. Enfim, tem uma série de critérios lá no edital para essa nota 0. Agora vamos lá, vamos falar sobre a estrutura do texto. Como você vai dividir os seus parágrafos? Provavelmente, o que é que a gente vai ter lá no cenário da sua prova? A nossa expectativa é por uma discursiva do tipo estudo de caso, ou seja, ele vai trazer um exemplo, a FGV ama fazer isso, então ela vai trazer ali uma historinha, vai pedir para que você responda com base naquela situação hipotética. Nesse caso aqui, como é que você vai estruturar então esses parágrafos? Você vai começar pela introdução, então vai ter uma introduçãozinha lá no seu texto, que é o seu primeiro parágrafo, no qual você vai fazer um breve resumo sobre a situação hipotética e já vai apresentar para o examinador quais serão os aspectos, os tópicos frasais que você vai abordar no seu texto. Não precisa você se desesperar muito agora, se você não estiver compreendendo, porque quando a gente realizar a resolução da inédita, todos esses pontos que eu tô falando aqui vão se encaixar na sua cabeça. Mas você começa fazendo esse breve resumo da situação hipotética e caso ele não traga os aspectos que você vai discorrer, ou seja, na letra A fale sobre isso, na letra B conceitue tal coisa, você vai elencar esses tópicos e vai deixar eles claros na introdução. Se ele já apresentar para você, deixar lá marcadinho com cada uma das alternativas quais são os pontos que você vai abordar nos seus desenvolvimentos sobre esse texto, você vai elencar exatamente esses pontos na introdução. A introdução, de uma forma mais fácil de vocês compreenderem, nada mais é do que um spoiler para o examinador, dizendo a ele o que é que você vai tratar no seu texto. Na sequência, entramos nos parágrafos de desenvolvimento. Dentro do parágrafo de desenvolvimento, percebem que eu sempre vou começar com a apresentação do meu aspecto. Então, eu vou deixar muito claro ali para ele o que é que eu vou falar em cada um dos meus parágrafos. Tudo isso para facilitar também a correção. Afinal de contas, a correção da discursiva nada mais é do que um cara crachá. Ele vai pegar o padrão e vai comparar com o seu texto. Se você facilita, se você já
mostra ali para ele o que é que você está trazendo, vai melhorar e vai facilitar, vai melhorar a sua nota e vai facilitar muito essa conferência. Então você inicia já falando, deixa marcado para ele, no conceito de estruturas prediais, blá, 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 blá. Você segue lá com seus argumentos, citando a referência que você quiser. Na sequência, no próximo você vê que eu coloquei mais um parágrafo de desenvolvimento. A quantidade de parágrafos de desenvolvimento vai depender da quantidade de aspectos que ele solicitou para a gente discorrer, mas vai depender, obviamente, da quantidade de linhas que a gente tem disponível, né? Então você tem que fazer um cálculo ali, se for preciso abordar 2 aspectos no mesmo parágrafo, tudo bem. O importante é deixar bem marcado em que momento você está tratando sobre cada um dos tópicos que foram solicitados, para que ele perceba que você explanou sobre tudo aquilo ali que foi pedido. Por último, gente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos realizar uma conclusão. O último parágrafo é o parágrafo de conclusão, que é nada mais do que uma síntese dos encaminhamentos dos parágrafos anteriores. Na conclusão, você não vai trazer grandes novidades, é você realizar resumo geral, uma síntese, como eu coloquei aí, daquilo que já foi abordado ao longo do seu texto. Alguma proposta de intervenção, uma solução, se for o caso, ou apenas um resumão geral daquilo que você já falou, sem grandes novidades. Antes da gente apresentar aqui, antes da gente ver a nossa questão inédita, eu não posso deixar, né, de falar para vocês sobre o nosso e-book gratuito, com estratégias, com trechos do preparatório para a discursiva do CNU de 2025, que aprovou muita gente no CNU de 2020. Aqui no link desse vídeo você pode baixar esse e-book gratuito para que você conheça algumas das nossas ferramentas, para que você consiga iniciar, né, dar o primeiro passo para garantir a sua aprovação. E outro ponto importante antes de a gente seguir. Lá no nosso preparatório, se você está gostando do vídeo, está achando interessante esse conteúdo, acha que ele está conseguindo agregar, né, valor para você nessa preparação, então fica atento que no nosso preparatório nós vamos ter discussão sobre os critérios da FGV, para você conhecer melhor a banca desse ano. Quais são as apostas de discursiva, quais são as estratégias de estruturação, com muito mais detalhes. Para quem gosta de videoaula, tem videoaula de tudo isso que eu estou falando aqui. O que é que o corretor busca no texto, quais são as palavras-chave, quais são os articuladores, quais são as estratégias para usar no desenvolvimento, como é que eu faço uma citação, como é que eu coloco um exemplo. Tudo isso para você conseguir a melhor nota. Além de dezenas, essa parte que eu acho mais legal, sinceramente. Tem dezenas de questões de provas anteriores com padrão de resposta para você comparar e questões inéditas também voltadas para o seu cargo, para o seu bloco, para que você não fique perdendo tempo procurando questão, depois de procurar a questão, ainda tem que procurar como é que seria a resolução daquilo ali, aonde que está o padrão de resposta, o que é que eu vou responder hoje, Nicole, de discursiva, eu nunca sei o que é que eu estudo nesse momento, né, no meu horário, no meu ciclo de estudos, o que é que eu faço na hora de discursiva, onde é que eu vou arrumar uma questão, onde é que eu vou arrumar um exemplo, tudo vai estar lá no preparatório, você só vai ter o trabalho de fato sentar e executar, e depois fazer a conferência, como se depois você fosse o examinador, né, faz aquela conferência ali, se você respondeu certinho, observa, mas lá o que não vai faltar é material para você colocar em prática esses conhecimentos. Então vamos embora agora para a questão inédita do bloco 4 aqui na tela. A gente começa com uma historinha, né, como eu comentei com vocês, com uma historinha para que a gente siga para os aspectos que foram solicitados. Aqui na questão ele fala que em uma perícia envolvendo um acidente de trabalho em uma instalação elétrica foi necessário avaliar a conformidade da NR10. Como perito, sua tarefa é analisar o cumprimento da norma, o cumprimento da NR10 no local de acidente e apresentar um relatório detalhado sobre a norma, seus objetivos, sua aplicabilidade e medidas prioritárias de proteção coletiva, etapas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores. Ele pede que você elabore um texto dissertativo abordando sobre do que se trata a NR10, destacando o seu objetivo. Além disso, discorra sobre a aplicabilidade dessa norma, seu campo de aplicação, e indique a medida prioritária de proteção coletiva, bem como as etapas que devem ser seguidas para que ela seja realizada. Vou só parar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Ele pede, vamos lá, ele pede para que a gente destaque qual é o objetivo, se trata a NR10, qual é o objetivo dela, qual é a aplicabilidade, então qual o campo de aplicação, quais são as medidas prioritárias de proteção coletiva, certo? E quais são as etapas que devem ser seguidas para que ela seja realizada. Então aqui 1, 2, né, 3 e 4, mais ou menos 4 aspectos para a gente abordar no texto. Vamos ver como é que ficou? Lembram que eu falei para vocês que na introdução vou voltar até na tela, tá? O que é que eu falei para vocês? Introdução, breve resumo da situação apresentada, de quais são os aspectos que você vai trabalhar. Então, no caso analisado, envolve um acidente de trabalho em uma instalação elétrica onde se investiga a conformidade na NR10. Essa
norma, vejam que sempre que eu tiver essa corzinha azul aqui, é o nosso elemento de ligação, que eu tanto uso entre um parágrafo e outro, como também dentro do mesmo parágrafo, para trazer a coesão e a coerência textual. Então, essa norma ela é crucial para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que atuam em serviços de eletricidade. Desse modo, aí agora eu vou começar a apresentar quais são os tópicos que eu vou abordar. Desse modo, o presente relatório visa estabelecer a norma, seus objetivos, aplicabilidade, medidas prioritárias de proteção coletiva que ele pediu e as etapas necessárias para garantir um ambiente de trabalho seguro. Então, examinador, é isso daí que eu vou discorrer no meu texto. É o que você está fazendo na introdução. Vamos para o nosso segundo parágrafo, que atende ao primeiro aspecto que foi solicitado. Ele quer saber o que é essa NR10, qual é o seu objetivo. Para quem não lembra, gente, a NR10, ela é uma NR que trata a respeito da segurança em instalações e serviços de eletricidade. Seu objetivo principal é garantir a integridade física, a saúde dos trabalhadores que atuam diretamente com sistemas elétricos. Essa norma ela vai buscar prevenir acidentes como choque, como a queimadura, como explosão, promovendo um ambiente seguro para esses trabalhadores. A NR10 ela abrange todas as fases do sistema elétrico, desde a geração, da transmissão, da distribuição, do consumo de energia elétrica, incluindo também as atividades de projeto, de construção, de montagem, de manutenção, de reforma, de inspeção. Então, onde quer que esteja envolvido ali o risco de eletricidade, a NR10 ela busca atuar. Vamos ver o que eu coloquei aqui então no nosso texto. A NR10 trata da segurança de instalações e serviços em eletricidade. Então, já de cara, eu deixei marcado para ele o que é que eu vou falar. Vou dizer para ele qual é o objetivo. Essa norma estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas. Assim, o objetivo principal, examinador, vou responder, tá? Qual que você me pediu. O objetivo principal da NR10 é minimizar os riscos inerentes ao trabalho com eletricidade, abrangendo desde a prevenção de acidentes até a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e estável. Estável não, né? Saudável. Beleza? Então, respondi ao nosso primeiro aspecto solicitado. Vou para o segundo aspecto agora. Qual é a aplicabilidade? Então, eu venho já com o elemento de ligação para fazer o link. Adicionalmente, a NR10 se aplica, sem medo, tá? Tô dizendo a ele, eu tô falando agora da aplicabilidade. Então, ela se aplica às fases de... Foi aquilo que eu falei para vocês, fases de geração, de transmissão, de distribuição e consumo de energia elétrica. Também é empregado, também é empregada nas etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas, bem como, inclusive aqui até poderia estar de azul, né? Bem como em quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Logo, é necessário observar as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, as normas internacionais cabíveis. Falei sobre a aplicabilidade de forma bem sucinta e objetiva. Vamos entrar agora num parágrafo um pouco maior, que é o parágrafo em que eu vou responder quais são as medidas prioritárias coletivas, medidas de proteção coletiva, e quais são qual seria a sequência de procedimentos. Juntei os dois no mesmo parágrafo por conta da questão da quantidade de linhas disponíveis que a gente possui. Então, não dá para fazer sempre um parágrafo para cada um, mas vocês vão perceber que eu deixei bem marcadinho do que é que eu tô falando em cada momento ali do nosso parágrafo. Então, eu venho aqui por último, tá? Tô respondendo as últimas perguntas. As medidas de proteção coletiva, tá? Lembrando que a proteção coletiva deve preferencialmente abranger todos os trabalhadores expostos ao risco antes da adoção das medidas individuais. Então, elas vêm primeiro. Aí, a ideia aqui é buscar, por exemplo, a desenergização da instalação elétrica, que é uma medida muito importante e que deve ser, sempre que possível, realizada antes da execução do serviço, né? Ela tem uma sequência de etapas obrigatórias e eu vou discriminar essas etapas justamente aqui no nosso texto. A NR10, ela também determina que os trabalhadores envolvidos em atividades com eletricidade devem ser qualificados, capacitados, autorizados. Você também pode falar a respeito disso, sobre a importância deles receberem treinamentos específicos, com conteúdo programático mínimo, tá? A empresa também tem que manter ali uma documentação técnica atualizada das instalações elétricas, promover a análise de risco. A empresa tem que elaborar prontuário das instalações elétricas, que é um documento obrigatório para aquelas instalações com potência instalada superior a 75 kW. Então, tudo isso está disposto na NR e você pode ir aí elencando no seu texto. Como eu falei, a discursiva ela é subjetiva. Aí você fica
fica ali livre para falar sobre os temas dentro daquele campo que foi solicitado. Aqui ele pediu pra gente para falar de medida de proteção coletiva. Então, eu elenquei aqui no meu texto de uma forma e você pode fazer com algumas nuances de diferença, mas sempre tomando como base o que ele solicitou, que é NR10. Não adianta aqui nesse momento você querer demonstrar o seu conhecimento numa outra NR, porque corre o risco de você gerar uma fuga ao tema. Bom, então vamos lá. Por último, as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente, que eu falei para vocês, tá sempre saindo, né? Desenergização elétrica, conforme estabelece a NR10, é o que ela mais fala como medida de proteção coletiva. E na sua impossibilidade, aí eu vou fazer o quê? O emprego de tensão de segurança. Para que a instalação seja considerada desenergizada e liberada para o trabalho, é necessário seguir a seguinte sequência de procedimento. Com essa minha sugestão aqui de medida coletiva, como é que eu vou fazer? Seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, realmente não está mais passando tensão ali, instalação do aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados ou existentes na zona controlada e instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Então, seguindo essas etapas, eu vou garantir que o ambiente de trabalho esteja seguro para os trabalhadores que realizam atividades em instalações elétricas. Respondi o que ele me pediu. Falei um exemplo de medida de proteção coletiva e falei todo o passo a passo. Vou até voltar aqui na tela para vocês verem quais etapas que devem ser seguidas para que essa medida prioritária de proteção coletiva, que a prioritária é a desenergização, seja seguida. E agora eu vou para o meu último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão. Na conclusão, eu vou ter, como a gente já comentou, uma síntese dos encaminhamentos. Já recomendo para vocês que iniciem com um articulador do discurso para marcar que ali é a sua conclusão, que você está fechando, está amarrando o seu texto. Então eu venho aqui na conclusão colocando, portanto, pode ser assim, conclui-se, pode ser por fim, tem outras opções. Então, portanto, a conformidade com a NR10 é essencial para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores em instalações elétricas. Vou agora fazer a síntese. A norma fornece diretrizes claras para minimizar os riscos associados com o trabalho com eletricidade, destacando a importância da desenergização, que eu já falei, como medida prioritária de proteção coletiva. Vejam que aqui nada é novidade do que eu estou falando. Seguir rigorosamente as etapas de desenergização e outras recomendações é crucial para a prevenção de acidentes e a criação de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Pronto, a gente fez ali, né, um resumo do que foi tratado, qual era a aplicabilidade, qual o objetivo dela, qual foi a medida de proteção. Não tem coisas novas aqui, apenas uma síntese daquilo que nós já abordamos e assim a gente encerra com a nossa conclusão. Gente, bom, finalizamos por aqui as estratégias, respondemos uma inédita para você conseguir compreender melhor como é que fica na prática a estratégia que eu falei para vocês de estruturação do texto. Agora é hora de colocar a mão na massa, é hora de investir, né, em um material para te dar todo esse suporte para você ter, além dessa inédita, diversas outras para colocar em prática. E se você gostou do vídeo, curte aqui, coloca seu comentário depois e adquire um dos nossos pacotes para você garantir uma dessas vagas do CNU de 2025.